Salve, salve! Bem-vindo ao meu canal. Eu quero contar para vocês hoje uma passagem extremamente importante na história da arte brasileira. Nós, principalmente os que estão começando nesse assunto, conhecem muito, já ouviram falar muito do modernismo, da Semana de Arte Moderna, e realmente aquele foi um momento marcante, sem dúvida nenhuma. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 22, que era a comemoração do centenário no Brasil. Ok, muito bom. Mas tem um outro momento que foi determinante para o Brasil, para que os artistas brasileiros achassem uma linguagem sua, né? Realmente um posicionamento internacional, nacional e internacional da sua arte. E esse momento é o pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da Aliança, Estados Unidos, Rússia, Europa contra o nazismo, existe aí uma luta, a chamada Guerra Fria, entre Rússia e Estados Unidos, para uma hegemonia internacional. Então os dois blocos buscam uma participação cada vez maior na economia dos outros países, no processo político, de ingerência política dos outros países e também na prevalecência da cultura daquele bloco. Esses dois blocos, então, fazem uma guerra muito intensa. Na área cultural, foi muito visível isso também aqui no Brasil. Quando a primeira Bienal de 51 vai acontecer, pouco antes tinha acontecido uma exposição chamada do figurativismo, ao abstracionismo, que é a primeira iniciativa do Titilo Matarazzo, que eu vou falar mais agora sobre ele. A primeira iniciativa dele em trazer para o Brasil a discussão do que estava sendo feito em termos internacionais de arte. E Titilo é muito interessante porque ele falava que gostava muito de arte acadêmica e que depois ele passou então a se interessar pela arte contemporânea, naquele momento, que era a arte construtivista. E ele então realiza a primeira Bienal do Brasil em 1951. Por que isso é importante? Veja, até então a única Bienal que acontecia no mundo era a Bienal de Veneza. E o Brasil se inspirou na Bienal de Veneza para fazer esta primeira Bienal em São Paulo. A Bienal de Veneza foi fundada em 1895, algo assim, ou seja, 50 anos depois acontece outra Bienal do mundo. Agora vejam que importante, a Bienal de Veneza acontece lá num dos polos de maior tradição cultural da Europa. A segunda Bienal vai acontecer no Brasil, um país que pouca gente tinha maiores referências. A maioria dos europeus achava que a capital era Buenos Aires. Então, Titilo traz uma Bienal para o Brasil. É uma Bienal que até hoje é extremamente importante, talvez continue sendo a segunda Bienal mais importante, em 1951. Nesta Bienal acontecem as premiações, né? Quais são as obras que são as premiadas pelos júris. E uma obra que foi premiada pelo júri como escultura é essa escultura de Max Bill. Essa escultura tripartida, chamada escultura tripartida. Veja só que situação que é colocada, porque é uma escultura que não tem nada a ver com figurativismo. Ela traz já uma outra linguagem. E além dessa escultura, da premiação dessa escultura, tem a premiação também da pintura. E quem ganha como jovem pintor, e quem ganha o prêmio é Ivan Serpa, com este trabalho. Ou seja, toda a linguagem figurativa não foi devidamente, já não foi premiada, já era um assunto do passado. A nova linguagem é a linguagem abstrata geométrica. Isso é muito importante. Por quê? Porque a linguagem figurativa até então era muito vinculada
as questões nacionalistas, a linguagem de um povo, a linguagem de uma nação. E depois da Segunda Guerra, o que foi vencido foi exatamente o nacional-fascismo, o nacionalismo, representado pela campanha, pelo partido de Hitler. Então, o que o mundo quer? Quer agora uma linguagem universal, uma linguagem que seja entendida em todo o mundo. E nada melhor do que a abstração geométrica. Imagine, por exemplo, só para se ter uma ideia, de uma obra de Guignard, de Ouro Preto, qual é a compreensão dessa maravilha que Guignard deixou para nós? Qual é a compreensão dessa obra na Europa? Nenhuma. É uma obra extremamente regional. Ok? Já a obra, essas duas que nós vimos agora, elas poderiam ter sido feitas em qualquer lugar do mundo. E é fruto desta luta cultural. Por quê? Porque os figurativistas, no final da guerra, estavam muito vinculados ao Partido Comunista, que queriam que a obra tivesse, e na década de 30 e 40, teve, que a obra continuasse a ter um caráter social. E o que se buscou, e o que o outro lado queria, o lado americano, é que a obra tivesse um caráter universal, internacional, nada mais de regionalismo, de colocação do homem como a questão central. Isso já foi discutido. Agora nós queremos uma outra linguagem. Então a primeira Bienal, ela traz uma ruptura extremamente importante para a arte brasileira. Talvez a mais importante do meu ponto de vista. Eu sugiro que você faça umas pesquisas depois sobre essas questões das bienais, que eu quero falar mais também. Agora, alguns fatos interessantes. Quem faz a Bienal é Titilo Matarazzo. Titilo Matarazzo representa o empresariado brasileiro. Só que ele não é brasileiro, ele é italiano. Ele tinha aproximadamente, só para vocês terem ideia, aproximadamente 360 empresas no Brasil. E ele identifica como o processo de internacionalização da presença empresarial dele, exatamente a participação dele no mundo das artes. E como fazer diferença naquele momento no mundo das artes? Criando uma Bienal. E foi o que ele fez. E São Paulo, naquele momento, era o centro desenvolvimentista do país. E eu vou falar de uma outra figura muito importante também, da mesma época. Era o centro de convergência de migrações internacionais, que o Titilo representa, como também migrações do Nordeste. E quem representa essa migração muito bem é Assis Chateaubriand. E os dois, um brasileiro, migrado do Nordeste, e um italiano, migrado para o Brasil, cria o MAN, Titilo Matarazzo, e faz a Bienal, e Assis Chateaubriand cria o MASP, que hoje é uma referência mundial também de arte moderna. Talvez seja o museu com o maior acervo de arte moderna do mundo, abaixo da linha do Equador. E é um dado interessante para vocês. O MAN e o MASP foram criados no mesmo ano, no centro de São Paulo, lá na rua 7 de Abril, e depois é que eles migraram, que foi construído o MASP lá na Avenida Paulista e o MAN no Ibirapuera. Então essa década de 50, onde o marco inicial é a primeira Bienal do Brasil, traz uma outra vitalidade para a arte brasileira. Ok? Muito bem. Espero que tenha gostado. Por favor, aí curta, compartilhe, inscreva-se, mande sugestões e conte comigo. Um abraço.